Muito boa tarde, nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de educação física nessa tarde de quinta-feira. E aí, quinta-feira passada, estivemos aqui ao vivo, entretanto, muitos municípios estavam em feriado, então demos aula ao vivo, mas sem dar habilidades novas. No final da aula eu passo a habilidade da aula de hoje, mas lembrando que a gente continua aí nesse contexto de lutas do mundo, e hoje nossa aula tem como título Transformações Históricas, o processo de esportivização e a mediatização das lutas. E eu trouxe para a nossa aula o professor Sensei Washington, que já esteve com a gente aqui em uma das aulas passadas, não é, Washington? Tudo bom com você? Tudo bem, sou o Sensei Washington, né, professor de Educação Física, faixa preta de Karatê e de Morgante Jiu-Jitsu, né? Estou nesse mundo da luta já há um bom tempo, né? Então estou sempre inteirado e sempre estudando sobre a arte marcial e a luta em geral. Então, fiz o convite ao professor Washington, que aceitou, para que a gente pudesse conversar aí sobre essa questão das transformações históricas que aconteceram, porque nada melhor do que falar com uma pessoa que vive a luta, que tem isso há muito tempo em sua vida, e ele vai poder também contar um pouco mais, a gente entrar aí em contextualização com o nosso material, que também é muito importante. Então, está aí, né, o professor Sensei Washington. Vocês lembram dele, né, que veio aqui fazer um karatê com a gente. Os professores estão dando boa tarde aqui, o Washington. E aí, legal a participação de vocês também aí, para algumas perguntas, conforme a gente vai nessa conversa, Isso, não é? Bem legal. Certeza. O objetivo, então, da nossa aula hoje, ele vem refletir sobre as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização das lutas. O nosso objeto de conhecimento são as lutas do mundo. E aí a gente vem falando delas em todo o contexto histórico. Vou iniciar, Washington, com eles. Uma pergunta que a gente sempre faz, que é a problematização, para que haja uma reflexão aí, eles saibam responder até o final, ou, caso seja, continuar a discussão com os professores, com os colegas, acho que é bem bacana. Sim. E a hora que você já quiser entrar aí no contexto, é só falar. Então vamos lá, vamos começar de problematização. Você já deve ter percebido que os esportes de combate têm conquistado seu espaço nas mídias, principalmente nas televisivas. Hoje, é possível encontrar canais com uma programação completa e específica sobre as mais diversas modalidades de lutas, apresentando não só os confrontos marciais, mistas, deixa eu voltar, gente, os confrontos propriamente ditos, como aqueles de MMA, Mixed Martial Arts ou artes marciais mistas, traduzindo aí para o português. É verdade, né? Hoje a gente não tem só os esportes de invasão, então futebol, basquete, os demais esportes, o atletismo, a gente vê muito essa questão aí das lutas, não é? Sim, hoje nós temos alguns canais, né, que passam sobre artes marciais, né? Tanto o MMA, né, que é uma arte marcial mista, quanto as lutas. Então você tem esses canais que você assiste judô, karatê, taekwondo, entre outras modalidades também de luta. Isso aí. Geralmente temos também canais fechados, mas algumas lutas até passam em canais abertos, né? Então, se você não teve oportunidade ainda de ver, também temos no YouTube, onde a gente consegue encontrar essas lutas sendo passadas, né? Sim, tem várias reprises, várias histórias, né, da luta, né, que você consegue, quero ver tal campeonato em determinada data. Hoje você consegue pesquisar. Isso é muito interessante para você ver fácil, né? As técnicas que eles usavam naquela época, né? Naquela época que eu digo, não são tantos anos atrás, assim, vamos provar. A luta de 10 anos hoje já está diferente. Então já teve essa evolução de técnica. Sim, sim. E aí a professora Jane coloca assim, que as lutas estão sempre em alta. E aí algumas colocações, né, de que a gente precisa sempre ver essa questão do lado das lutas na mídia. Isso é bem bacana e é um assunto que vocês podem estender também com os alunos de vocês, para hoje a gente ficar mais mesmo nessa questão das transformações históricas e fazer os apontamentos de que elas aparecem em maior número na mídia, né? Olha só, continuando.
Seriados que exibem os aspectos históricos, culturais e filosóficos de algumas modalidades, a gente sabe que existem alguns. Programas que acompanham os treinos e a preparação de lutadores para os confrontos e até alguns reality shows em que o vencedor recebe o direito de lutar em uma das principais competições de MMA do mundo. E aí a gente vem com uma pergunta para eles. As lutas sofreram transformações históricas durante sua trajetória. Você já refletiu sobre isso? Será que todo mundo aí já parou para pensar de que a luta de hoje ela é diferente da contextualização de quando elas começaram? É isso que a gente vai tentar conversar aqui. Estudante, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui. Seu professor, inclusive, cita seu nome e a gente lê aqui, eu e o professor e o Washington, né? Ensinar lutas na escola é muito bacana, eles têm uma ideia bem diferente do que a luta. Sim. E a gente sempre tenta trazer essa questão da realidade da luta e aí passando para o nosso contexto escolar mesmo, né, Washington? Isso. O início da luta, né? Como transformou a arte marcial? Na verdade, ela não era um esporte, né? Não era algo para você simplesmente praticar para ficar bem da mente e do corpo, né? Ela tinha um intuito de se defender, né? Então era criada para a guerra, né? A arte marcial, né? Já diz essa parte de guerrilha. E aí viram que não servia só para isso, né? Você servia também para você cuidar do seu corpo, da sua mente, né? Para você ter um ponto, né? Um caminho a ser seguido. Uhum. E uma das transformações da luta foi até mesmo a divisão de faixas, porque antes você, em muitas artes marciais, você não tinha essas faixas, vamos supor, branca, amarela, vermelha, verde, azul, não eram divididas. Então você treinava com a faixa, lá que seria uma faixa branca, né? E você ia treinando, essa faixa que a faixa você não lava, né? A faixa de luta você não lava, você lava o kimono, mas a faixa não, né? Que já é um desses motivos. Então você treinava com a faixa branca, e aí de tanto você treinar, de tanto você usar ela se tornava escura, ela se tornava preta. Então você tinha a faixa branca e a faixa preta, né? Só que você ficava sem um rumo. É a mesma coisa que você começar a estudar, né? Você entra na escola, né? Na primeira série lá, você está se alfabetizando. Hoje é ano, né? No primeiro ano, você está se alfabetizando e você entrou ali e não tem, assim, você não tem, né? Primeiro, segundo, terceiro, você não tinha divisões. Ou você começou ou você já está na frente. Você não tinha as divisões, então isso você não tinha um motivo, assim, poxa, eu não tenho um degrau a alcançar, porque você não sabia que degrau era esse. Então, uma das mudanças foi essa divisão de faixas. Então, agora eu sei que eu estou na primeira faixa, na segunda faixa, terceira, e assim vai elas indo. São classificadas por cores, né? Por cores. E cada luta, vamos supor, você pega o taekwondo, seria uma sequência de faixas, né? O judô, outra, karatê, né? O jiu-jitsu. Então, cada luta tem sua sequência de faixas, como, vamos supor, você pegar a capoeira tem a divisão das suas cordas. Das suas cordas. Olha que legal, então, né? Assim, a gente vê que... Então, isso foi uma grande transformação. No começo, tinham só dois, ou que treinava muito, que não treina. Então, assim, mais ou menos, não é, o Washington? Eu treino muito, então eu sei mais do que o outro. E aí vieram as graduações. Que aí fica mais fácil. Olha só que interessante. Alguém, se vocês quiserem se posicionar, ó, estudantes, estamos aqui para entrar aí no conhecimento de vocês aqui nessa parte. Sim. Então, você considera essa uma grande transformação histórica? Sim, foi uma transformação e depois ele se tornou um esporte, né? Então, inclusive, tem algumas lutas que nós temos, são lutas olímpicas, né? Então, você tem o judô, o karatê, a greco-romana, né, que é bem antiga, né? Então tem algumas lutas, o taekwondo, que você tem nas Olimpíadas, né? Então já se virou um esporte, né? Certo. E para você também estar dentro de um esporte olímpico, você tem que mudar as regras, né? Então você tem que mostrar, né? Vamos supor, o karatê, a regra antiga não é igual a de hoje que você está na parte olímpica, porque você não pode, tem que ter uma certa segurança. O judô também foi tirado alguns golpes para ter total segurança para você
praticar, né, de uma forma e aí saudável. Não dá para falar de luta, principalmente aqui nesse nosso contexto escolar, sem citar essa questão da segurança. Sim. Não é? E aí quando você comentou da mudança nas regras, eu ia ler justamente o apontamento aqui da professora Priscila, que ela colocou assim: muita mudança nas regras para tornar menos violenta. Isso. No caso, realmente pontuar algumas coisas Sim. que antigamente a gente via que não tinha, né, essa visão aí. E foi mudando. Até o judô, eu não lembro a data que foi, mas não faz muitos anos que teve uma outra mudança também nas regras, né? Então sempre está mudando, né? Quando eles veem que tem alguma coisa que pode dar problema, eles mudam a regra. É isso aí. Aí tem professora aqui falando que realmente, ó, as faixas foi uma grande transformação. E aí essa pequena história que você contou acaba deixando essa contextualização nem tanto teórica, nem fácil entendimento. Então existiam duas faixas e pensando-se que entre a branca ali e a faixa preta tinham níveis. As pessoas, elas também se encaixavam na outra, né? Sim, com certeza. Bem bacana aí. Ó, no nosso, colocando aí, né, em relação ao nosso material, até para que a gente siga uma linha e a aula tivesse, né, esse direcionamento, a gente ainda tem uns apontamentos aí, sigam comigo. Antes era possível encontrar algumas referências aos esportes de combate em desenhos animados, filmes, seriados, documentários, entre outros. É importante para pensarmos na viabilização do crescimento da prática das mais diversas modalidades, por todos os gêneros em vários espaços. Bem bacana isso. Sim. Também, porque a gente pensa que... Aí também a gente vê, né? Antigamente, os homens só que lutavam. Então, tudo isso está aí colocado. Hoje, as mulheres, né? Então, tem até mesmo nos campeonatos do UFC, né? Que é o campeonato mais conhecido que tem. Então, você hoje tem a parte feminina. Daí, antigamente, não tinha, né? Porque eles achavam que, não, a mulher não pode lutar, né? Teve toda aquela mudança. Nossa, e hoje a gente tem grandes nomes, né? Teve toda aquela conquista. E, inclusive, tem várias brasileiras se dá muito bem, muito lá em cima no MMA. Né, onde ela vai no boxe também. É isso aí. Tem de crianças também, as graduações são diferentes também, né? Sim, às vezes dependendo da arte marcial muda um pouquinho a graduação, né? Porque olha, tudo isso aqui é a colocação que, que eles estão colocando. Sim. Então é bem legal. Tem aluno que o aluno Miguel falou, lutei judô por 3 anos. É isso mesmo. Então você deve conhecer bastante a questão da história do judô, da transformação dele lá do começo, né? Sim, Então vamos lá. Olha só. Seguindo aqui. Aí eu te pergunto, e pergunto para todos lá, será que sempre foi assim? Então, os esportes de combate sempre tiveram espaço nas grandes programações das grandes mídias? Aí é para eles refletirem, analisarem, buscarem também com os colegas e com os professores, porque eu acho que isso dá um debate bacana, Sim. né? Você estava me contando, e olha, a gente não assistia na época, que tinha, assim, um seriado de luta. Tinha o reality show, seria o TUF, se não me engano era 2005, 2006. Certo. Né, que começou aqui no Brasil, né, que era o TUF Brasil, onde tinham 2 equipes, né, e essas equipes, você via o dia a dia dela, né, você via o que eles treinavam, alimentação, é como se fosse o reality show que existe hoje, né, o tão famoso... Esses que a gente vê, então a pessoa vivia ali em 2 casas diferentes, treinavam, e quem vencia desse reality tinha condições e ganhava um passaporte lá para lutar no UFC, né, num grande campeonato. Olha então só. Era bem legal, era bem interessante, porque às vezes você não tinha conhecimento de, nossa, mas como que eles treinam, né? Como que acontece? Será que todo treino eles se machucam, se arrebentam para você conseguir lutar um MMA, né? Certo. E aí você viu, né, desmascarou muito bem que a luta essa ela parte. tem toda essa questão do respeito, até mesmo e o cuidado na hora do treino também. Porque ainda mais lutadores profissionais, eles vivem disso, né? Eles não podem todo treino se machucar, né? Exato. E assim, eles já estão no 9º ano, a gente sempre vem falando disso, né? Que tem toda a questão de um preparo, de um trabalho, e que a luta não tem nada a ver com a violência. Aí você já aumenta, né? Os que sempre a gente fala aqui dizendo isso. Sim. E tem todo um cuidado mesmo na hora de um treino. Então vamos lá.
para perguntas norteadoras que tem no nosso material também, mas que a gente continua no debate aqui. Então vamos lá, Washington, a gente ouve muito falar de vale tudo. E aí eu te pergunto, nas lutas de vale tudo, valia tudo mesmo? Não, assim, o início, né, que começou o vale tudo, né, entre aspas, era luta entre uma arte marcial ou outra, que eles queriam descobrir qual arte marcial seria a melhor, né? Então, vou lutar o karatê contra o judô. Quem é melhor, né? Qual luta era melhor? Na verdade, eles tentavam ver mais qual luta era melhor do que o atleta em si, né? E isso acaba sendo meio difícil você descobrir, né? Porque cada uma tem sua particularidade, tem sua regra. E para acontecer essas lutas, uniam, né, aqueles dois atletas, né, com os técnicos, falavam, ó, a regra vai ser assim, um exemplo, eu vou lutar contra um cara de judô. Você é do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu e eu sou da capoeira. Isso, vamos lá. Né? Então, assim, eu falava, professora Amara, eu vou lutar, só que a minha luta, eu posso te agarrar e jogar no chão e te dar uma chave. Certo. Só que a minha não tem soco, não tem chute. E aí ela falava, não, eu posso chutar, posso dar um salto, te acertar, tal. Tá combinado? Tá combinado. Então vamos fazer essa luta, esse desafio. Então existiam os combinados. Existiam os combinados, não era valer tudo, né? Tipo, na verdade arrancar cabelo, chutar... Não, assim, não tinha, não posso... O que geralmente não podia, né? Posso puxar cabelo, posso beliscar, posso pôr, né, a mão no olho, genitais, não podia, né? Então existia, não era vale tudo, valendo tudo mesmo, né? Tinha certos... Sim, então, ali uma determinação antes do... Sim. E era todos os tipos de luta com todos os tipos de luta? Então, assim, aí eu vou numa determinada academia, aí eu vejo lá, falo, vou querer desafiar tal pessoa ali. Eu chegava, conversava, né? Não chegava lá pra brigar, né? Era uma luta, era uma competição. Vamos fazer uma luta combinada, tal, tal. E aí foi indo assim, né? Tipo, eu desafiava as pessoas me desafiavam. E aí viram que, poxa, vamos fazer um campeonato disso. Aí começou esse campeonato de vale tudo, né? Que aí eles iam num ginásio, selecionavam os atletas, quem queria entrar ou não, e tinha o combate. Então era arte marcial contra arte marcial. Ainda não era o MMA, entre aspas, né? E aí isso foi crescendo. Aí um das famílias Gracies, o Horion, ele foi para os Estados Unidos morar lá e ele começou a desafiar pessoas de lá também, né? E aí um dos alunos dele, né, um dos amigos dele, né, que é aluno, falou, poxa, vamos fazer um campeonato grande, né? E aí foi indo, arrumou alguns patrocínios, né, alguns investidores, e foi fazendo esses campeonatos, e aí foi crescendo, e estava sendo um pouco difícil, eles até colocavam no jornal, né, do local, quem vir participar e ganha em primeiro lugar, ganha tantos $1.000, tal, e aí foi crescendo. E dali para frente, outras empresas investiram mais e conseguiram colocar na TV. Aí foi o grande estouro. O grande estouro aí na TV. Só que essas lutas, antigamente, você não tinha tempo, né? Eu ia lutar com você, era até um ou outro desistir. Até eu te liquidar. Poderia durar segundos, quando poderia durar meia hora a luta, né? E certo. Também, outra coisa, não tinha divisão de peso, né? Então isso que era o grande show. Às vezes você pegava aquela pessoa pequenininha, né, magrinha, que lutava com um lutava com um cara forte. enorme, e aí todo mundo ficava, nossa, quem que será que vai ganhar? Poxa, aí todo mundo geralmente torcia pro pequenininho ganhar do grandão, né? Então era aquele verdadeiro show. Aí depois, com o tempo, foi dividindo as categorias. Então, assim, é interessante a gente saber que quando a gente ouve vale tudo, não dá a impressão que a gente sempre pensa assim, nossa, então valia tudo. Aí, então o professor veio aqui e falou pra gente que não era bem assim. Existiam então tinha o desafio, é isso? Isso, Tinha o desafio, mas ali os momentos anteriores, tinha o estabelecimento de algumas regras que eram importantes. Mas e aí, vale tudo MMA? Então, o vale tudo, né? Quando começou o vale tudo, como eu acabei de dizer, você também não tinha luva, né? Você não usava luva, era mãos vazias, né? Mãos limpas. Né? Se eu quisesse usar uma luva de boxe, porque não existia aquela luvinha de MMA. Certo. Isso aí foi criado depois, né? E aí era arte marcial contra arte marcial. Então eu defendia a minha, vou lá participar desse campeonato, eu sou o Morgante Jiu-Jitsu contra o Karatê. Com o Karatê. Karatê, né?
Aí, eu ganhei. Aí, o Morgante Jiu-Jitsu contra o judô. E aí, ia fazendo isso. Aí teve um brasileiro, né? Que foi o Marcos Ruas. Sim. Que foi o grande, assim, a grande divisão, né? No entanto, dali pra frente, viram que a gente tinha que treinar tudo, né? Porque, vamos supor, a minha luta só trabalha em uma fase de luta. No entanto, acho que não sei se dá pra ver, mas tem a parte traumatizante, que é a parte de soco-chute, né? A desequilibrante que você joga, né? Traumatizante, que você luta soco-chute. Desequilibrante, que você derruba a pessoa, e a luta de chão. Certo. Né? Então, assim, as lutas eram meio que quase que divididas. Eu só faço a parte de soco-chute. E aí, quando eu ia lutar com uma pessoa de jiu-jitsu, o cara me agarrava, jogava no chão, não sabia o que fazer. Acabou. Acabou, porque eu não sabia me desvencilhar ali dos golpes. Certo. E o Marcos Ruas, ele lutava tudo, né? Aí chegaram e perguntaram pra ele, que modalidade você faz? Você é do quê? Do karatê, taekwondo, muay thai? Não, eu não luto nada. Eu luto, se a pessoa vem no soco e chute, eu levo ela pro chão. Se a pessoa vai me levar pro chão, luto com ela no soco e chute. Certo. Meu estilo é o estilo Ruas. Eu luto tudo. Aí daí pra frente, viram que aí realmente se formou o MMA, que era um mix. Então, como ele lutava tudo, todas as pessoas falaram, poxa, eu vou ter que lutar tudo. Aí ele começou, vamos falar, o cara do karatê foi fazer judô, foi fazer jiu-jitsu, foi fazer se especializando em todas, né, pra chegar nesse formato de luta, que é o MMA. Que aí você luta no soco e chute, você joga a pessoa no chão, né, desequilibra a pessoa pro chão e luta no chão. Né? Lógico que cada um, às vezes, o atleta, eu sou melhor no traumatizante, soco chute, eu vou tentar manter minha luta em pé. Entendi. Aí daí pra frente virou o esporte, né? Que é o MMA. Olha só, Washington, ficaríamos aqui mais um bom tempo, né? Eu acho que ficou muito claro aí de quando ele era Vale Tudo, fez essa transformação. Vou colocar habilidade para os professores, tá certo? Para eles verem e acompanharem comigo a EF09 e EF18, que é realmente discutir essas transformações históricas. Então, aí foi dado o pontapé inicial. Vocês podem dar continuidade também. Olha só, a aluna Thalita, como a gente tem pouco tempo agora, vou colocar alguns posicionamentos. A aluna Thalita disse que quando ela fazia judô, não podia lavar a faixa, pois a sujeira mostrava que a nossa luta, ela ganhava graus. Então é isso mesmo, né? Olha só que bacana. Bem o que você falou mesmo. Aqui, ó. A professora falando de filmes que também ilustram, né, essas grandes lutas e transformações também, então bem legal. Deixa eu ver. Melhores aulas, gente. Obrigada. Estão perguntando qual é a sua luta preferida e essa vem do professor Jorge. Pode contar. Bom, eu luto Morgante Jiu-Jitsu, né? E essa minha luta, como que ela funciona? Ela tem a parte de traumatizante, que é a parte de socos e chutes. Aí tem a parte de desequilibrantes, que são as projeções para o solo, e a parte de solo. Então, elas se caracteriza uma luta completa, né? Então é o Morgante Jiu-Jitsu que eu faço, que eu gosto, e ela é uma arte marcial, onde eu tenho os katas, né? Para quem faz karatê que gosta, tem kata, tem kihon, então ela é bem completa com toda a filosofia. Aí a grande diferença da minha luta, né? Que é o jiu-jitsu, não é o jiu-jitsu, é o jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu tradicional. Todos os nomes são em japonês, são todos nomes de origem, não é uma luta brasileirada. Então agora todo mundo está sabendo a sua preferência. Quem sabe ele não volta aqui, não é, gente? Mostrando um pouquinho dessa preferência deles pra gente. A gente tem 2 minutos aí, então eu tenho que passar também aí o nosso resumo. Podem procurar a professora Juliana. Então, no comecinho do slide eu passei também a rede social do professor. Quem tiver dúvida e quiser conversar com ele. Mas é interessante que vocês avaliem a aula, a gente sempre tem avaliação aí no final. Washington, tem alguma coisa que a gente não falou e que você acha que é muito interessante aí falar? Então tem um professor aqui falando que esses movimentos da luta ajudam muito o desenvolvimento das crianças, né? Bem bacana isso. Sim, porque a luta em si, a gente trabalha a bilateralidade. Então a gente tanto trabalha a parte do lado direito quanto o lado esquerdo. Então você tem um equilíbrio, você tem a coordenação motora, que independente se ele vai se tornar um grande lutador ou não, isso daí vai fazer parte para a vida dele aí afora.
É isso aí, olha, eles são assim, gostaram bastante da aula. Eu vou printar para o professor aqui os apontamentos de vocês, algumas perguntas. Quem sabe eu consigo, numa aula aí de revisão dessa habilidade, trazer algumas respostas do que eles perguntaram legal. aqui, Pode né? contar então, comigo. assim, procurar saber da família Grace, que foi, né, na verdade, é porque criou, citaram aqui, né? Então, ela que, na verdade, criou, né, o Vale Tudo, que se tornou o MMA, né, só que, infelizmente, eles acabaram, não sabia que ia se transformar nesse grande campeonato, acabaram vendendo, né, para uma empresa americana e foi isso. Washington, eu quero que você volte, eu vou convidá-lo. A aluna Thalita disse que amou a sua explicação, que foi muito tranquila, fácil aí. Para vocês, nono ano, quinta-feira que vem, eu volto, não percam. Eu acho que tem prática. Washington, muito obrigada pela sua participação. E aí, o nono ano, a gente precisa se despedir dele. Fica à vontade. Então, muito obrigado, pessoal, obrigado, professora Amara, por dar essa chance aí de eu estar tentando ajudar vocês, né? E lógico, a gente sempre aprende, né? Então eu tô aqui não só tentando ensinar, eu tô aprendendo também, e isso é muito importante, tá? Então, brigadão, pessoal. Isso aí, então, nono ano para vocês, um bom final de semana, e semana que vem a gente volta, quinta-feira, estamos aqui. Beijo, tchau. Eu faço coração, mas você fica à vontade, viu? É melhor não. Foi bastante difícil ter esse contato de longe pelas telas, né? Então nós criamos duas estratégias que se conversam. A primeira estratégia foi separar os alunos em grupos e cada grupo tinha um professor responsável em acompanhar esses alunos mais de perto. Outra estratégia bastante importante foi criarmos planilhas. Então nós temos uma planilha onde todos os professores tinham acesso a essa planilha. Que tem uma legenda, uma classificação, 1, 2, 3 e 4. 1 ele não fez nada, 4 ele fez tudo. E nós fomos paulatinamente, um pouquinho, aumentando o nível de engajamento, de participação. E hoje nós temos 100% de participação dos alunos. A gente tem a certeza que dá certo e que isso é uma tendência e a gente vai continuar investindo, né, em todo esse ensino híbrido.